Palavra de Deus, a lei dos despojos. É muito importante a igreja de Cristo Jesus saber, conhecer, ter ciência e poder viver a lei dos despojos na presença do Senhor, para que não seja confundido, para que não perca a alegria do despojo, para que não perca o favor dos despojos que o Senhor destituiu, comissionou para mim e para a sua vida. A palavra de Deus no Salmo 119, versículo 162, como eu pedi para você abrir, fala assim: eu me alegro na tua presença como alguém que encontra grandes despojos. O salmista, ele revela, ele traz uma simbologia que é muito relevante, muito poderoso para mim e para você, porque ele faz uma comparação que ele tem uma alegria na palavra, que ele tem uma alegria na promessa, que ele tem uma alegria naquilo que o Senhor tem para a vida dele, para a palavra de Deus, o que a palavra fala para ele. Mas ele faz um comparativo que eu e você deveria nos perguntar. Diz a palavra de Deus que ele se alegra na palavra como alguém que encontra grandes despojos. E você e eu deveríamos nos perguntar: o que é os despojos? O que relaciona? Quais são os despojos? O que significa? Que palavra é essa? Que muitas das vezes nós não temos entendimento sobre esse princípio de guerra. Fala para a pessoa do teu lado: despojo é princípio de guerra. Amado, toda batalha, ela dá direito a despojos. Nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos no meio de uma guerra, contra um vírus, contra uma pandemia, contra circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas. É uma batalha iminente à nossa frente. Só que existe despojos no meio da batalha, existe despojos sobre a vitória. E muitas das vezes, amados, nós não sabemos lidar profeticamente com os despojos, ou não sabemos tomar posse deles. E alguns de nós nem sabemos do que se trata. Qual é o significado, qual é a razão, qual é o motivo, qual é o porquê. Despojo é como se fosse o prêmio da guerra, pós-batalha. Em hebraico tem um significado na sua raiz chamado lucro. Fala para a pessoa do outro lado: toda guerra tem seu lucro. Toda guerra tem seu lucro. Nenhuma guerra é para perda diante de Deus. Nenhuma guerra diante de Deus é para destruição. Já em grego significa coisas valiosas. Fala para a pessoa do outro lado: no meio da guerra, você vai encontrar coisas valiosas. Amados, na história da humanidade, a teoria do despojo foi constituída ou inventada por homens, generais, reis, com o intuito de guerreiros, de homens valentes de guerra, não precisar levar mantimento para a batalha. E eles se tornavam obrigados a guerrear e a batalhar e a vencer a guerra, para que pudesse ter o sustento na guerra. Então, um guerreiro, ele era levado, ele era encorajado, um soldado de guerra, a não levar uma bagagem pesada, para que ele gerasse a confiança que haveria vitória, e aquela vitória levaria ele aos despojos. Muitas das vezes, essa teoria foi bem sucedida, porque levava os guerreiros a lutarem com mais afinco pelo prêmio. Quem está aqui diz amém. A lutar com mais força pelo lucro, a lutar com mais força pelas coisas valiosas. Humanamente, o que acontecia? Os homens que ganhavam a batalha, eles tinham direito a tudo aquilo que os inimigos que tinham perdido a batalha possuíam. Então os despojos, além de referenciar
o pós-prêmio da batalha, o lucro e as coisas valiosas, significava que você tinha direito e acesso a tudo aquilo que os inimigos um dia tinham possuído. E era momento de festa. Por isso que o salmista, quando ele fala, eu me alegro, eu me regozijo, outras traduções, como alguém que se encontra em meio a grandes despojos. Por quê? Porque era um momento de festa. O despojo reverenciava e trazia a revelação de que valeu a pena aquela guerra. E se eu e você não temos noção dos despojos que nos esperam pós a batalha, nós não teremos força suficiente para permanecer na guerra. Quem está aqui diz amém. Se nós não temos noção do despojo que nos espera em frente e pós a batalha, com certeza haverá desânimo, com certeza haverá apatia, com certeza haverá desistência. A lei do despojo, até então, historicamente, só dava direito àqueles que participavam da guerra. Só davam direito àqueles que entravam na batalha. Só podia ter acesso aos despojos, ao prêmio, ao lucro da guerra, às coisas valiosas da batalha, aqueles que participavam. Mas houve um momento que diz a palavra de Deus, lá em Isaías 9:1, se você puder abrir comigo, você será bem-aventurado. Quem está aqui diz amém. Presta atenção, amada igreja. Presta muita atenção. Isaías 9, versículo 1 em diante. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Quem está aqui? Então ele está dizendo que a terra que foi angustiada, ela não será destruída, ela não será aniquilada. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu. Então ele está falando, haverá um momento sim de humilhação, que é praticamente o que estamos passando. Mas haverá um momento de nobreza, junto com o caminho do mar da Galileia, além do Jordão, na Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, versículo 2. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes esse povo e a alegria lhe aumentaste. Quem está aqui? Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. É que ela está usando NVI, eu estou usando Almeida Corrigida. Bens de guerra não está errado, só é outra tradução, bens tomados na batalha. Isaías profetiza que haveria uma luz, e essa luz é Jesus, quem está aqui diz amém. Que haveria um que tiraria os humilhados para exaltar, que haveria um para trazer luz, que haveria um que iria resolver o problema de uma vez por todas, sobre aquela terra que vivia em trevas, sobre aquela terra que vivia em destruição, sobre aquela terra que vivia na sombra da morte. Ele viria, resplandeceria a luz, e aconteceria uma festa maravilhosa. E aí Isaías, ele vem no lapso profético, analisando e profetizando que o Messias viria, que aquele que viria para destruir a morte, ele traria uma alegria genuína, uma alegria poderosa, semelhante aos que se alegram, como exultam e se repartem os despojos. E aí você começa a entender que a lei dos despojos em Deus, ela começa a não ser mais uma lei egoísta. Não é só mais aqueles que participam da guerra que têm direito, mas aqueles que vencem a batalha começam a repartir com aqueles que não puderam ir à guerra.
Fala para a pessoa do outro lado. O reino de Deus é inclusivista e não exclusivista. O profeta Isaías fala que seria, peraí, mas o povo não estava na morte, o povo não estava na destruição, o povo não foi para a guerra. Mas haveria aquele que venceria a guerra por nós, haveria aquele que venceria a guerra por nós e cumpriria a lei dos despojos. Mesmo quando você não tem força para guerrear, existe um que guerreia a seu favor. Mesmo quando você não tem força para ir à guerra, Jesus Cristo de Nazaré vai à guerra por mim e por você. Só que aonde está o mistério? Quando eu confio e me alegro. A lei do despojo, ela só é verdadeira quando há confiança e alegria. Quando há tristeza, apatia e dúvida, você e eu não estamos confiando na lei do despojo. Nós estamos questionando que a guerra aparenta ser para a morte, mas é para a glória. Davi, o rei Davi, ele é uma das simbologias que todo teólogo, ele se apodera como uma das tipologias de Jesus no Antigo Testamento. Abra comigo em 1 Samuel 30, versículo 21. Por favor, 1 Samuel 30, 21. Glória a Deus. Eu quero ver quem vai ser mais rápido nas inscrições. Agora que a gente quer ver quem quer estar na igreja. Como diz, né, o apóstolo Rina, quem quer dá jeito, quem não quer, dá desculpa. Ritonga, Matusalém, do Bola de Neve Ilhéus. Minha primeira ovelha. Ali é fiel ali, viu? É só Jesus mesmo. 1 Samuel 30, 21. Quem achou, dá um glória. Ô pastora, você está aí? Vem cá para fazer a propaganda aqui. Vem cá para fazer a propaganda da máscara. Glória a Deus. Sem palhaçada. Mostra os olhos. Esses olhos, ó. Dá um close na câmera, Não precisa arregaçar o olho. Não é exame de oftalmologista, não. Essa é a máscara In Jesus We Trust. Né, Igor? Vai sair na outra, Jesus te ama, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Se é para usar máscara, vamos evangelizar, né? Ó, Deus abençoe. Glória a Deus. Ela disse, se soubesse que ela ia aparecer na live, ela ia se maquiar. É assim que Deus faz, tá vendo? 1 Samuel 30, 21, quem está aqui? Eu estou falando sobre o que hoje? Opa, labassuri. Quem confia nos despojos do Senhor aí? Eita Deus tremendo! Toda batalha tem despojo. 1 Samuel 30, 21. E chegando Davi aos 200 homens que cansados não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Bessó, estes saíram ao encontro de Davi depois da batalha e do povo que vinha com ele. E chegando-se Davi ao povo, saudou em paz. Preste atenção. Davi tinha um exército. Naquele exército, 200 ficaram fracos. Ficaram cansados. 200 não conseguiram mais ir para a guerra, não conseguiram mais batalhar, suas forças se esvaíram. Davi vai para a guerra. Davi vence a batalha. Os despojos são conquistados.
Só que, versículo 22, preste atenção. Então todos os maus e filhos de Belial. Peraí. Quem são os maus e filhos de Belial? São os inimigos? Quer dizer que dentro do exército de Davi tinha maus e filhos de Belial. A gente já acabou estudando o significado de Belial, governador ímpio. Então, no meio do exército de Davi, tinha pessoas que eram influenciadas pelo governo ímpio, pelo governo do mundo, pelo governo egoísta. Então, todos os maus e filhos de Belial de Israel, não é do mundo, não é dos amalequitas, é de dentro do povo. Fala para a pessoa do outro lado, existe um povo dentro do povo. Nem todos que se dizem Israel são israelitas. Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que esses não foram conosco, não lhe daremos os dos despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e vão de mãos vazias. Porém Davi disse: nananina não. Davi chegou para eles assim: não é assim que Deus faz não. Nananina não. Não farei assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa dos inimigos que contra nós vinha nas nossas mãos. Em quem eu tal vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também serão aqueles que ficaram com as bagagens. De maneira igual repartiremos. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Naquele dia foi constituído a lei do despojo. Mesmo aqueles que não tinham condições de ir para a guerra, se houvesse vitória, receberiam os despojos. E nesse momento Davi está de maneira simbólica, de maneira profética, simbolizando que o caráter de Deus não é um caráter egoísta, que o caráter de Deus é um caráter de dividir, é um caráter de liberar, é um caráter de abençoar. Na verdade, o que Davi estava fazendo nesse dia de batalha era semelhante ao que Jesus iria fazer. Porque o que Isaías falou em Isaías 9, que no lugar de morte, no lugar de escuridão, no lugar de que não havia circunstâncias boas, naquele lugar haveria alegria e haveria despojos repartidos. Um venceria a guerra para dividir o prêmio com todos. E Davi da mesma forma fala: não importa. Se eles não puderam ir, não importa. Se eles estavam cansados, não importa. Se eles estavam fracos, não importa. O que importa é que eles estavam aqui nos esperando e eles receberão os despojos de maneira igualitária. No pé da cruz, amado, está tudo nivelado, não há acepção. O prêmio da vocação está para todos. Davi tinha esse costume. Por isso que ele foi o rei e até hoje ele é ovacionado em Israel, a tal ponto de ter em todos os lugares que você vai em Jerusalém, se fala de Davi, o símbolo da bandeira de Israel é o símbolo de Davi, porque ele era diferente. 2 Samuel fala de novo algo parecido. Era um costume, não foi um lapso de Davi, mas ele tinha o costume de viver repartindo os despojos. 2 Samuel 6,17, não precisa abrir. Davi vem trazendo a arca.
O povo todo não pôde pegar a arca, somente os levitas. Davi aprendeu que nem todos podiam tocar na arca. Ele deixa na casa de Obed-edom, depois ele vai buscar a arca e acontece uma festa. A arca é introduzida em Jerusalém. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda de Davi e lhe armaram. E ofereceu Davi holocaustos, versículo 17, e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu com todo o povo e toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foram todo o povo para suas casas em grande alegria. Amém ou não? Foi um desafio trazer a arca. Foi um desafio introduzir depois de uma peleja, depois de destruição, depois que os filhos de Eli tropeçaram, que as coisas aconteceram. E naquele momento Davi, ele traz a arca para o centro de Israel, para a cidade de Davi, para Jerusalém. E ele poderia fazer uma festa. Não, vamos fazer aqui como é que chama quando? Um camarote aqui, só um camarote. Vamos fazer um camarote aqui só com a elite, só com... Ele fala, não. Abençoou todo o povo, um por um. Todos que estavam na festa, todos que estavam em alegria, foram verdadeiramente bem-aventurados, receberam os despojos daquela festa. Um pedaço de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Ninguém foi para casa de mão vazia. Deus, Ele é um Deus que Ele nunca nos deixaria, depois de um desafio, depois de uma batalha, no meio de uma guerra, Ele nunca nos deixaria de mãos vazias. Esther, Mordecai fez a mesma coisa quando exterminou Ramã e os amalequitas naquele momento. Então você vê que os homens de Deus genuínos, eles tinham esse costume de viver a lei dos despojos. Eles sabiam que essa era a vontade de Deus, que esse era o projeto de Deus. Esther 9:18 não precisa abrir. Também os judeus que se achavam em Suzã se juntaram nos dias 13 e 14 do mês e repousaram no dia 15 do mesmo mês, e fizeram daquele dia um banquete de grande alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram de dia 14 do mês de Adar, dia de alegria, de banquete, de folguedo, e mandaram presentes uns para os outros. Amados, naquele momento houve um grande livramento. Ramã estava preparando que todo judeu morresse. Deus muda a história através do saco, do jejum, da oração de Mardoqueu, de Esther, do povo judeu. E o que é que acontece? Os judeus exterminam seus inimigos, os amalequitas exterminam. Deus não permite que eles toquem naqueles despojos, porque aqueles despojos não eram a vontade de Deus, mas mesmo assim eles sabiam que toda vitória, que toda batalha gera alegria. E aí o Purim é instituído, a festa da salvação. E aí houve alegria e houve presentes uns para os outros. Ninguém ficava de mão vazia. No versículo 20 ainda fica mais claro. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-os que guardassem o dia 14 e o dia 15 de Adar, todos os anos, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou a tristeza em alegria, e o luto em folguedo, para que fizesse dias de banquete, de alegria, e mandarem presentes uns para os outros, e dádivas aos pobres. Quem está aqui? Eu quero fazer uma pergunta para você, e para mim.
O que vamos fazer com os despojos dessa batalha? Você tem orado para que a vitória venha, para que o avivamento venha, para que o Senhor mude a história do Brasil. Você e eu temos orado para que um novo caminho perfeito, maravilhoso, seja preparado por Deus. Nós temos clamado, a igreja tem clamado, a igreja tem se humilhado, o povo tem guerreado em batalhas. E agora a pergunta que eu e você deveríamos fazer: o que vamos fazer com os despojos? Porque toda batalha tem despojo. Será que nós temos essa identidade, esse caráter, a essência de Deus, como Mardoqueu, como Davi, como Isaías profetizou em Jesus? De dividir, de repartir, de profetizar e de declarar, e de ter uma atitude verdadeira, de dividir a alegria, de ir atrás daqueles que não têm e entregar um presente valioso, dádivas. Será que quando acabar a pandemia, quando Deus liberar os trabalhos, as empresas, quando Deus liberar a economia, as igrejas, nós estaremos sim preocupados uns com os outros? Ou voltaremos para o nosso mundinho? Ou voltaremos para as nossas esferas? Ou voltaremos para os nossos pequenos mundos, idólatras, egoístas? Mardoqueu fez questão de enviar cartas a todas as províncias daquele reino, dizendo: é momento de se alegrar, é momento de distribuir, trocar presentes, mesmo com os pobres, aqueles que não têm nada. Será que Deus pode confiar despojos em suas mãos? Será que Deus pode confiar coisas valiosas em tuas mãos? Será que o seu coração está completamente disponível para dar coisas de valores, coisas valiosas? Significado de despojo: prêmio, lucro, coisas valiosas. Ou será que você vai pegar os despojos, as coisas valiosas e o lucro? Olha, isso é meu. Eu conquistei. Filhos de Belial, quem está aqui diz amém. Eu conquistei. Isso é meu. Eles não merecem. Filhos de Belial, filhos do mal. É o que está escrito na palavra. A lei do despojo de Deus não é assim. A lei do despojo fala que é melhor dar do que receber. Jesus Cristo, Ele viveu isso. Para você entender e compreender, Jesus falou sobre despojos. Jesus viveu a lei dos despojos. Quando, pastor? Em vários momentos. Eu vou falar alguns mais emblemáticos. Quando Jesus vai para o deserto, o que é que acontece ali? Guerra, batalha, 40 dias, tentação, armadilha. Não precisa abrir Mateus 4:1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegou o tentador e disse: se tu és filho, come dessas pedras, torne em pães. Ele, porém, disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho, lança daqui embaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem, e tomar-te-ão pelas tuas mãos, para que nunca tropece o teu pé em pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente se transportou o diabo num monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e toda a glória dos reinos. Em versículo 9, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te para trás, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, o único Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e os anjos o serviram. Quem está aqui? Talvez você não sabia, mas aí estão os despojos. Talvez você nunca imaginou, mas o que o anjo veio servir. Eu lamento desqualificar aqueles que falam: veio trazer um pãozinho, veio trazer um suquinho, que Jesus estava com a fominha. Vieram os despojos daquela batalha e daqueles inimigos que Jesus tinha aniquilado. Do orgulho, da soberba, da avareza, da tentação.
E aonde é que está a prova disso? Quando ele vence aquela batalha, ele recebe aqueles despojos dos anjos. Você continua no versículo 12, sabe como? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Ele falou: agora é a hora de dividir os despojos. Agora é a hora de levar o que eu ganhei. Agora é a hora de trazer à existência aquilo que eles estão precisando. Jesus, ele passa 40 dias no deserto, vence aquela peleja, vence aquele round, quebra tudo ali no deserto. Os anjos servem, trazem os despojos, porque toda guerra, toda batalha tem despojo. E no versículo 12, Jesus, porém, ouviu falar que João Batista estava preso. Voltou correndo para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, de cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pela onde? Peraí. Quer dizer que depois da batalha no deserto, o que foi que aconteceu? Se cumpriu Isaías 9. Fala para a pessoa do teu lado, se cumpriu Isaías 9. O que aconteceu no deserto gerou Isaías 9. Está escrito: como cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, versículo 14 de Mateus 4. Diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações, o povo que estava sentado às trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região da sombra da norte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar o reino de Deus. Quem está aqui? A primeira coisa que Jesus fez, o ministério de Jesus, na verdade, ele conheceu dividindo despojos. Jesus, ele entra no deserto, vence Satanás 40 dias, é servido pelos anjos e vai dividir os despojos. É o que diz a palavra de Deus, cumprindo-se Isaías 9. Lucas 4,14, o mesmo momento é dito pelo médico Lucas um pouco diferente. Ele cita o momento do deserto e ele fala que depois, em virtude do Espírito Santo, Lucas 4,14, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu em todo o redor. E ensinava em todas as sinagogas e era louvado. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo de costume, para ler os profetas, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, confirmando e concordando o que Mateus 4 diz: o Espírito está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Me ungiu para dividir os despojos com os pobres, com aqueles que não conseguem vencer a batalha sozinho, com aqueles que não conseguem ir para a guerra sozinho. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Os despojos de Jesus estão ao nosso alcance. Deus não quer saber se você é muito forte para a batalha. Deus quer saber se você é muito confiante para receber o despojo. Glória a Deus por isso. Se alegre porque ele venceu a batalha. Sabe qual é o maior desafio, James? O crente viver uma guerra que já foi vencida. A mente do homem, ela é tão difícil que ela não consegue compreender que a batalha já foi vencida. Qual é o segredo? Confiar. Confiar e se alegrar. Se você não confiar nele, você não vai se alegrar, você vai se entristecer pelas circunstâncias. Diz a palavra de Deus que houve festa, que houve alegria quando os despojos foram repartidos.
O despojo já aconteceu. Eu não falo despojo dessa batalha da pandemia. Esse despojo ainda vai acontecer. Mas o principal despojo já aconteceu. Há motivo de sobra para confiar e se alegrar e permanecer. Há motivo de sobra para continuar, avançar e permanecer. Efésios 4:7, aqui está a prova. Para poder a gente se alegrar. Abra comigo se você puder, Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom. Aqui cabe o mesmo termo, segundo a medida do despojo. De Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, distribuiu dons, distribuiu despojos. É o mesmo termo hebraico. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que também desceu é o que subiu acima de todos os céus para cumprir e distribuir todas as coisas. Ele desceu, venceu a morte. Isso está escrito em 1 Coríntios 5:15, não precisa abrir. Onde está a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte, versículo 4. Ele desceu no inferno, tomou a chave da morte. Pegou de volta os dons. Pegou de volta os dons que foram roubados, que foram manietados pelas trevas, pela incredulidade. Foi lá e tomou de volta e distribuiu os despojos. E o que é que eu e você estamos esperando? Temos que confiar, temos que nos alegrar, temos que adorar, porque a luz chegou em meio às trevas. Não tem pandemia, não tem dificuldade, não tem assombração para aquele que confia naquele que venceu a batalha. Ele venceu para nos dar os despojos. Ele venceu para nos dar, repartir com nós o prêmio da palavra de Deus. A vocação da vida eterna. Não há o que duvidar. Não há o que se entristecer. Toda guerra tem despojo. Toda batalha tem um prêmio. O seu papel é esperar, o seu papel é confiar, o seu papel é clamar, o seu papel é saber que Ele já venceu a morte, Ele já venceu a destruição, e a luz raiou sobre a escuridão. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Você não voltará para casa de mão vazia. Você não voltará para casa de mão vazia. O Senhor tem dons para te dar. O Senhor tem redecarabassuriantanai, tem restauração para te entregar. O seu papel é confiar. Assim como aqueles homens confiaram em Davi e foram ao encontro de Davi. Assim como aquele povo os judeus confiaram em Mardoqueu, eu e você temos que confiar muito mais em Cristo. Porque Ele é infinitamente mais perfeito do que todo e qualquer homem. Arcos e flechas.
Prepara o louvor, arcos e flechas. Redecá, Suriantanai. O Senhor está preparando um ermo no deserto. O Senhor está preparando um caminho novo para aqueles que confiam, para aqueles que sabem que o Senhor te fará uma flecha na aljava dele. Pare de olhar para a dificuldade. Olhe para o Senhor. Se você não aguentar guerrear, Ele guerreia por você. Você só tem que estar nos pés dEle. Se você não aguenta caminhar mais, deixa que Ele te carrega. Continue confiando no despojo. Continue confiando nos dons que foram liberados. Rixarabasuri Antanai. Continue confiando na vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Continue confiando naquele que prometeu. Oh, aleluia! Se você é essa pessoa, que não olhará mais para a batalha, que não olhará mais para a guerra, mas confiará naquele que venceu a guerra e trouxe despojos de sua vida. Se coloque de pé onde você estiver. Você que está na sua casa, você vai declarar: eu confio na lei dos despojos, eu confio na promessa de Isaías 9, eu confio naquele que prometeu, eu confio. Aleluia.